E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à disciplina de banco de dados. Nós vamos falar sobre a parte de limitação de conjunto de dados, tá ok? Essa daqui vai ser uma aula bem curtinha, são só 2 comandos que a gente precisa realmente estar verificando. Bom, sempre quando a gente tem limitação de dados, a gente se refere à parte do que? Da nossa cláusula where, né? É ela que faz a gente conseguir fazer a limitação de linhas, né, baseado no que? Na parte de restrição que a gente coloca. E também no meu select, quando a gente coloca lá a quantidade de colunas necessárias. Beleza. Só que eu tenho ainda a opção de fazer uma limitação um pouco mais restritiva, né? Onde às vezes eu quero uma quantidade ou às vezes quando eu quero realmente uma porcentagem, uma aproximação de amostra que a gente tem das linhas nossas filtradas. Os comandos, no caso do SQL Server, são esses, o top e o table simple. Eles limitam o número de linhas retornando o conjunto de resultados. Se a instrução select que o top e tem uma cláusula order by, as linhas a serem retornadas são selecionadas a partir do conjunto de resultados ordenado. Então, se eu tenho uma ordenação dos conjuntos, o que tiver no top, né, o que tiver na parte de cima é o que vai ser retornado. Table simple não pode ser aplicado a tabelas derivadas, tabelas linked server, tabelas derivadas de funções de retorno de valores, funções de retorno como linhas ou OpenXML. Então, table simple, na verdade, é só uma amostra, né, em porcentagem. Table simple pode ser usado rapidamente no retorno de uma amostra de uma tabela grande, quando qualquer uma das condições de condições, né, forem verdadeiras. A amostra não precisa ser uma amostra real, aleatória no nível de linhas individuais. As linhas de páginas individuais da tabela não estão correlacionadas a outras linhas na mesma página, né? Então, eu tenho a minha amostra, e a minha amostra ela é uma parte aleatória, não quer dizer que ela vai ter algum tipo de significado ou sequência, tá? Ou mesmo aplicação de um algoritmo estatístico para que ele consiga pegar aquela determinada amostra. O que a gente tem aqui, ó? Então, a gente tem Adventure Works, Select Top 5, por exemplo. Essa é a quantidade de linhas que eu quero que retorne da minha select, incluindo o Business Entity ID, o First Name e o Last Name, da tabela Pearson.Pearson. Então, se eu fazer a seleção somente do Business Entity, First Name e Last Name, vai me trazer tralalá linhas, mas eu só quero as 5 primeiras da minha seleção. Eu utilizo o top para estar fazendo isso daí, tá? E quando eu quero uma porcentagem, select first name, last name from Pearson.Pearson, table simple 1%. O table simple 1% ele vai fazer o quê? Pegar a porcentagem de 1, de 1 nesse caso, né, 1%, de toda a minha tabela Pearson, tá ok? Vamos fazer isso daí lá no select. Então, ó, já estamos utilizando Adventure Works, select top 5, nesse caso aqui, poderia ser top 10, top 5, top 1 e assim por diante, tá? Business Entity ID, First Name e Last Name, from Pearson. Vou executar aqui, ó, sem o top 5, só para vocês verem, então, ó. Ele vai selecionar as 19.972 linhas, correto? Colocando aqui as colunas que eu quero. Não tenho nenhum where, então beleza, ele está trazendo tudo da minha tabela, né? Mas eu vou tirar esse cara aqui, ó. Agora eu estou selecionando somente os 5 primeiros que ele trazer para mim aqui, ó. Somente os 5 primeiros resultados. Quando eu coloco o Select Top 5 ali, ó. Quero os 10 primeiros resultados, coloco 10 e dou o executar, ó. 10 primeiras linhas daquele resultado que eu tenho no meu Select.
Depois eu tenho first name, last name from Pearson Pearson. Vamos selecionar somente ele aqui, ó, sem o table sample. Eu tenho 19.972. Se eu colocar 1%, daria 1.900 linhas, 2.000 linhas praticamente. Tá ok, ó. Tem as minhas 19.000 linhas aqui, ó, que ele trouxe, tá? Vamos colocar o 1%. Né? Foi para 575. Tudo bem. Se eu clicar de novo nele aqui, ó, 193. É bem aleatório mesmo, tá? Ó, 188. Vou colocar 10%. Vou aumentar um pouco desse cara aqui, ó. 2.157. Aqui, ó, ele já tá pegando um pouco melhor esses 10%. 1% realmente ele é muito pouco, tá? Mas enfim, ó, nem sempre vai bater. Tá ok? Então, é um algoritmo, na verdade, que ele não tem uma precisão, é uma amostragem, tá? Do que ele está fazendo, pegando 10%, colocando lá e mostrando para você. Tá ok? Ó, cada vez que executa, dá uma quantidade de linhas diferentes. Tá ok? Então, isso é uma amostra da minha tabela. 10% do Pearson Pearson. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado aí. Até mais.